Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da quarta parte do capítulo 4 do livro Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias. O exemplo de Josué e Caleb. Diante de qualquer oportunidade de trilharmos o tapete vermelho das oportunidades que Deus abre para nós, sempre teremos que escolher o que teremos em mãos, crer nas promessas de Deus ou nos entregarmos à nossa falta de fé. O sábio conselho de Paulo é que devemos nos fortalecer aos nossos irmãos, para termos sempre em vista as promessas de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Infelizmente, muitos cristãos jogam fora promessas de Deus em suas vidas, pois acham que as oportunidades que recebem não satisfazem suas necessidades. Esquecem que Deus sabe o que é melhor para nós cumprirmos o seu propósito. Deus esperou 40 anos, que morressem todos os homens de 10 tribos, mas permaneceu dando vigor a Caleb. Então, finalmente, Josué, sucedendo a Moisés, que havia morrido sem também entrar na terra prometida, entra com sua família, e assim também Caleb. Prepare águias para voar. No ano de 2004, em uma viagem a Israel com uma caravana da minha igreja, paramos antes alguns dias no Egito como parte da excursão. E ali estive visitando as famosas pirâmides do Egito. Tínhamos um guia conosco, o qual sempre estava pronto para nos explicar o sentido de cada coisa da cultura, cada local que visitávamos. Interessante que, ao passear por aquelas pirâmides tão poderosas em tamanho e arquitetura, aprendemos que elas servem, em geral, como um grande depósito, que além de sarcófago, o caixão do faraó que morreu e foi ali sepultado, também concentra grandes riquezas materiais da sua época, e, em muitos casos, os restos mortais de pessoas que o serviam na época. Apesar de muitas descobertas arqueológicas, parece que sabemos pouco sobre essas dinastias que se estenderam por milhares de anos, exatamente porque cada faraó levou para o túmulo uma boa parte de tudo que poderíamos saber sobre o seu reinado. Aquilo me chamou a atenção, muita atenção, porque a maioria de nós também, se não cuidarmos, pode cair no mesmo erro daqueles governantes, não deixar para a nova geração a capacidade de governar em suas emoções, escolhas e caminhos. Vamos ser pessoas que preparam águias para voar ou criaremos as nossas pirâmides, sufocando filhos, amizades, discípulos e enterrando-os no nosso ninho particular? João Batista, tão logo percebeu que Jesus poderia ser o prometido Messias, estendeu o tapete vermelho aos discípulos, liberando-os para seguir o Mestre. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que atitude louvável a ser seguida. Flechas. Os pais podem olhar aos filhos sob diversos pontos de vista e varia ao longo do tempo. Podem ser pura alegria nos primeiros dias de vida, total canseira nas semanas seguintes, bittersweet ao deixá-los sozinhos a primeira vez na escolinha, orgulho ao vencerem uma competição esportiva, apreensão quando tiverem de enfrentar uma universidade em uma cidade distante. Aqui nos Estados Unidos, o único acesso dado aos pais pela universidade é com permissão do filho ou da filha. E isso é um choque muito grande, porque até o término do ensino médio, temos o portal de pais que nos dá acesso às notas, à frequência das aulas, o dever de casa, data de provas, o comportamento dos nossos filhos. Uma visão bíblica mais adequada, cremos, é que os filhos são flechas, como darei uma interpretação no contexto do nosso tema em questão. Esta imagem não tem um sentido muito fácil de compreender, pois envolve objetos que não possuem mais um significado comum no nosso tempo. Valente é certamente aquele que luta para permanecer vivo ao longo do tempo e garantir a continuidade de sua família, comunidade e nação. Já a alvaja é um lugar de flechas, e estas são a munição de defesa ou ataque contra inimigos. E o grande desconhecido inimigo seria sempre o futuro. Daí a descrição bíblica: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua
Aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, preparando flechas para serem lançadas. Uma curiosidade nessa imagem bíblica é que as flechas são preparadas para um dia serem lançadas e precisam ser perfeitamente preparadas para que possam estar aptas para desempenhar a sua futura missão. Obviamente, toda comparação introduz detalhes que vão além do sentido que queremos dar, mas a analogia bíblica pelo menos nos conduz a uma necessidade básica. Os filhos um dia sairão do ninho e devem estar preparados para realizar a missão, alcançar o seu propósito de vida. Portanto, as aljavas não podem ser as pirâmides onde enterramos flechas que o Senhor nos conceder nessa vida. Um dos maiores tapetes vermelhos que nós, pais, podemos legar aos nossos filhos é a capacidade de saberem viver em ambientes que não são parecidos com aqueles que eles foram criados. Logicamente, até uma certa idade, devemos filtrar, sim, toda forma de influência sobre a vida deles. Até mesmo porque a psicologia explica que a identidade deles está sendo formada. Como falamos antes, não podemos deixar eles escolherem no que crer, como se vestir, como expressar raiva, como controlar suas emoções, pois a tendência natural do ser humano é pecaminosa desde cedo. Mas chega um determinado ponto na vida dos filhos que não há mais como evitar que façam suas próprias escolhas, pois não dá para mantê-los dentro de uma bolha, tentando protegê-los de modo inadequado, não permitindo que amadureçam. Os perigos dos extremos. Toda vez que vemos pais tentando supercontrolar ou proteger os filhos, os resultados são sempre prejudiciais. Num extremo, criam um filho o qual eles chamam de submisso e obediente em tudo, quando na verdade são meninos de mais de 25 anos de idade que não engrenaram em uma escola, não arrumaram um trabalho, não construem um bom relacionamento sem a dependência ou intervenção dos pais, ou seja, aquele controle brusco gerou neles uma dependência, incapacidade de voar para fora do ninho e poderem alcançar seus voos e alcançar seus próprios horizontes. O outro resultado extremo, como previsível, é gerar uma reação de compulsividade em relação ao controle que foi imposto por muito tempo, ou seja, agora aquele jovem passa a viver uma vida reativa, solitária, impulsiva, sem pedir opinião de ninguém para nada, achando que toda forma de conselho é controle. Mas isso levará a uma vida de ruína, por falta de uma bússola que ajuda na direção a tomar. Provérbios 15, 22 nos deixa claro que ser necessário receber orientações, pois na multidão de conselhos nasce a sabedoria. Creio que nosso maior desafio como pais, mentores e pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre a vida de alguém é conseguir fazer com que eles compreendam que nesse mentoreamento tiveram suas asas preparadas para voar, sem fazê-los esquecer que existe sim um ninho para voltar. Em outras palavras, não sairão por aí fazendo voos solos, rebeldes, sem rumo, sem destino, para provar a qualquer um que são águias, e sim que em todo voo novo, todo novo horizonte, toda nova conquista que viverem, saberão honrar seus precursores, ainda que eles cheguem a lugares que seus precursores nunca foram. Isto é gerar águias para voar, ainda que alguns, por rebelião, busquem caminhos opostos aos que experimentaram no ninho. Entretanto, a palavra de Deus continua verdadeira para quebrar toda a resistência dessas idas, trazendo à memória os ensinamentos e tudo mais que pode restaurar suas esperanças. O filho pródigo sempre voltará a casa, mas não podemos impedi-lo de sair. Entretanto, somos responsáveis por ter um lugar de amor, perdão, afeto e amizade, todas as vezes que eles decidirem voltar. Ninhos não são gaiolas. Se insistirmos em ter o controle total sobre pessoas e situações que fazem parte do nosso dia a dia, acabaremos criando cercas, grades e obstáculos nos relacionamentos. Por falta desse entendimento, alguns lares, empresas, igrejas, escolas e outros ambientes se tornam gaiolas para águias que deveriam estar alcançando alturas que Deus reservou para elas. Como exemplo, o apóstolo João não tinha maior prazer do que ver o crescimento de seus filhos espirituais. Pais, empregadores, educadores e toda sorte de pessoas que criam ou mentoriam pessoas podem projetar feridas para elas mesmas quando imaginam expectativas irreais sobre a tarefa de cooperar para a vida dos outros e começam a criar ilusões. Eu queria tanto que meu filho desejasse seguir a carreira do pai. Não entendo por que minha filha não quer morar na nossa cidade. Como pode o fulano não aceitar a vaga que estou segurando para ele na empresa? Será que esse garoto não vê que está desperdiçando tempo em querer desenhar em lugar do que se tornar um doutor?
Estas e outras palavras semelhantes nos indicam que, pelos motivos mais compreensíveis de querer ajudar, proteger e até mesmo criar para eles um futuro mais promissor, podemos acabar engaiolando as flechas que Deus colocou em nossas aljavas. Apesar disso ser muito mais fácil ser falado do que praticado, compartilho essas verdades porque, sendo mãe de 2 jovens adultos e uma jovem de 15 anos hoje, passamos vários desses processos. O que aprendemos ao olhar para trás é que, por causa do amor incondicional com que temos criado nossos filhos, eles se sentiram seguros em fazer opções de estudo, trabalho, ainda que fosse necessário se distanciarem de nós para buscar a realização do propósito de Deus nas suas vidas. Ao fazerem suas próprias escolhas, nossos filhos não nos abandonaram, ao contrário, nós sempre os preparamos para que se lançarem no futuro mais desejável para eles, algo que queremos, o Pai Celestial sempre os capacitará. Nós semeamos, regamos e Deus certamente lhes dará o crescimento para todas as etapas seguintes. Preparar águias para voar é cooperar com Deus para os voos mais altos que Ele preparou para os nossos filhos, discípulos e todo aquele a quem nos for dado o privilégio de estender esse tapete de paternidade espiritual, pois todas as nossas ações são feitas para o louvor do nosso Deus, e a recompensa também virá dele. Obrigada por acompanhar a 4ª parte do capítulo 4 do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho.